primeiro momento, quando as pessoas escutam o tema, tem pessoas que até falam, não vou assistir, é muito pesado. Na verdade, esse tema, desgosto da vida, suicídio, nós vamos falar da vida. Nós vamos falar de viver, de valorizar a vida. É isso. Nós vamos tocar em pontos importantes para todos nós relacionados à nossa caminhada. Porque se abraçamos a doutrina espírita, sabemos bem que não morremos. Então, é vida, é viver, bem viver, trabalhar no sentido de cada dia poder melhorar e não desistir, seguir adiante, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os obstáculos, apesar de tudo que nos é dado por Deus como uma forma de podermos aprender. E lembrando sempre, como a espiritualidade nos alerta, a nossa responsabilidade em tudo. Isso é muito importante. Nosso compromisso, a nossa responsabilidade com as nossas vidas. Porque Deus nos deu a existência. E nós precisamos honrar aquilo que o Pai nos ofertou. Então, falaremos de viver, de vida e como é importante cada um de nós despertar isso dentro de si. E da mesma forma, podermos despertar isso no próximo. E mais além, como o preparo falou, evitarmos censuras, críticas, quando o irmão ou irmã fale, quando o irmão ou irmã resvale no caminho, quando o irmão ou irmã cai. Porque se alguém ao nosso lado cai hoje, amanhã podemos ser nós. E como nós podemos julgar o próximo quando ele comete um erro, uma falha, se nós mesmos somos imperfeitos e podemos errar mais adiante? E vamos querer que o outro também olhe para a gente com carinho, nos aconchegue, nos aceite e não critique. Então evita. A melhor forma que nós temos de entender o desgosto pela vida, o suicídio, é podermos estimular em nossos corações, em nosso espírito e no próximo a vida. E aí vale podermos relembrar os pilares da nossa doutrina. Nunca é demais a gente relembrar os princípios, os pilares que regem a doutrina dos espíritos. Primeiro, a crença em Deus. Isso é fundamental. Para todos nós, a crença em Deus é a base do nosso sentimento. Deus, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É Ele que criou tudo que existe no universo. Nos criou e criou tudo que está à nossa volta. Conseguimos ver Deus, conseguimos tocar Deus, conseguimos ver, tocar, sentir, perceber suas obras. Porque esse mundo que nós vivemos tem coisas tão maravilhosas, tão lindas, que é impossível que não exista uma inteligência suprema dirigindo isso tudo. É só olhar para o nosso corpo e verificar a perfeição que é o corpo humano. Então existe uma inteligência suprema por trás disso. Isso não aconteceu ao acaso. Não tem como, utilizando a nossa razão, podermos entender isso sem uma inteligência por trás de um mecanismo tão complexo como é o corpo, que até hoje os cientistas mais inteligentes do mundo não conseguiram concluir milhares e milhões de reações que ocorrem dentro do nosso corpo. Então, tem que haver uma inteligência suprema por trás disso tudo, regendo, governando, guiando todo o funcionamento do nosso universo. Existem leis que regem isso tudo, apesar de que nós gostamos de burlar as leis, mas elas existem. E que se a gente seguir nessa jornada das leis divinas, a gente vai encontrar sempre um caminho certo, bom,
correto para nos guiar para a nossa purificação. Um outro pilar da doutrina espírita é justamente a imortalidade da alma, o espírito imortal, que nós vamos falar sobre ele por conta do tema. A seguir temos o quê? A pluralidade das existências, as encarnações, que afinal de contas, como vamos entender um aprendizado com uma única encarnação? É como você dizer, vai lá, vai para a escola, entra no primeiro ano que você vai aprender tudo. Fundamental, ensino médio, universidade, tudo, num ano. Não tem condição. Então, há que se ter um tempo para que o processo de progressão na evolução aconteça. Natural. A gente nasce, é um bebê, a gente daqui a pouco engatinha, daqui a pouco levanta, caminha, daqui a pouco já é um adulto jovem e o processo vai se estabelecendo. Assim é o nosso processo evolutivo. Precisa de um tempo para que ele aconteça. E nessa dinâmica a gente vai mudando, transformando, evoluindo num processo contínuo de aperfeiçoamento. É um ir e vir, numa espiral grande de evolução, que nos joga adiante nesse processo de aperfeiçoamento através do autoconhecimento. Então, a pluralidade das existências significa as nossas encarnações, significa que são necessárias existências diversas, centenas, milhares, e a gente não sabe quantas mais, para que a gente realmente vai o quê? Se aproximando cada vez mais do Criador, nos purificando e assim nos tornarmos seres cada vez melhores. Essa é a nossa finalidade, é uma evolução contínua, que não acaba nunca, é infinita. Para isso, a gente também pode experienciar tudo isso em outros mundos. Daí é a chamada pluralidade dos mundos habitados. A gente não passa somente o nosso processo evolutivo aqui no planeta Terra. Os espíritos nos dizem que a gente permanece um tempo aqui, depois nós permanecemos em torno da crosta terrestre. Por quê? Porque a gente ainda está ligado à Terra nesse processo contínuo de reencarnação. Então a gente fica próximo, em camadas, reencarnando e voltando, reencarnando e voltando. Estamos aqui do lado, como diz Chico Xavier, estamos aqui próximos. Qualquer hora a gente reencarna, a gente vai e a gente volta. E à medida que a gente evolui, a gente vai passando para as camadas mais externas, até que a gente, então, ascenda para outras galáxias, outros mundos que nos ofertem uma evolução diferenciada. Aí perdemos a forma, e aí a evolução a gente não tem nem como medir, nem como saber, porque a nossa capacidade de compreensão disso é muito apequenada. Depois da pluralidade desses mundos, né, em que nós podemos habitá-los, nós podemos viver neles, nós podemos aprender nesses mundos, a doutrina nos fala sobre a comunicação do mundo espiritual, ou seja, a possibilidade de nós estabelecermos um intercâmbio com outras dimensões. E como é que esse intercâmbio acontece? Através do nosso pensamento. Cada um de nós que está aqui agora está pensando aqui, pensando em outras coisas. A nossa mente vai e a nossa mente volta. Ela viaja através do tempo e do espaço. Depois a gente volta para cá, para o aqui e agora. Dessa forma, o nosso pensamento, ele viaja, a gente não sabe para onde. E é através deste pensamento que os espíritos em outras dimensões conseguem captar aquilo que a gente pensa, os nossos sentimentos. É através desse pensamento que é a maneira que a gente estabelece essa comunicação. Só que aqui o que a gente utiliza são os chamados médiums, que é o medianeiro, o intermediário, pelo qual os pensamentos perpassam o médium de lá para cá, daqui para lá, vai havendo essa comunicação para facilitar. Por quê? Como somos ainda imperfeitos, precisamos ainda de um instrumento, como um rádio, que capta essas ondas e transmite essas ondas
para que a gente possa então estabelecer essa comunicação. Bom, em relação ao espírito imortal, que é um ponto que nos diz sobre a questão do suicídio, vejamos o seguinte: para nós, dentro da doutrina espírita, a imortalidade da alma é um fato. Apesar de que a gente esquece isso, tá? A gente esquece que nós somos imortais, que a gente fica muito ligado ao corpo, a gente fica muito ligado à carne, a gente fica muito ligado ao tempo de vida do corpo. É isso que cria uma confusão dentro da mente da gente. Mas é bom a gente estar sempre pensando sobre isso. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, nós precisamos pensar como espíritos imortais. Porque se a gente não pensar dessa forma, a gente encurta o sentido das nossas vidas. Se eu não pensar que eu sou um espírito imortal, eu vou acreditar que, quando eu me aposentar, vai ser o melhor momento, porque eu não vou fazer mais nada. E aí está ótimo. Eu fico encostado e não faço mais nada da minha vida. Não. Você tem que entender que você é um espírito imortal. O corpo, sim, ele está envelhecendo, mas você, essência, não. Então, você vai levar a sua vida além. É importante que ela seja construtiva até o final do momento desse corpo carnal. Por isso que a doutrina espírita discorda da eutanásia, que é quando você abrevia a morte do corpo, por dor, por sofrimento, por alguma doença. Mas o que nós entendemos? Que você indo até o último momento, você tem oportunidade de poder fazer mudanças. Quantas pessoas no último momento da encarnação conseguem se reconciliar com outras, perdoar, falar, se entender, dizer que ama, que perdoa, que compreende, que falhou. Quanta coisa acontece nesse momento. Então, ser um espírito imortal, nós precisamos ter essa visão além do corpo. Se a gente ficar com a visão só do corpo, a gente perde oportunidades importantes, porque acreditamos que com o envelhecimento do corpo devemos deixar de construir, devemos deixar de ter atividades, deixamos que não precisemos mais fazer nada. Não. O espírito, ele está sempre em movimentação, sempre em evolução. Então ele vai até o fim, até o último momento. Eu não sei se vocês lembram de Chico Xavier até o último momento, os seus 92 anos, ele sendo carregado, ele ia para as atividades dele, mal se conseguia ouvir a voz dele, mal ele conseguia psicografar, mas ele ia. Por quê? Porque ele, como um espírito imortal, ele sabia que era importante até o fim ele continuar construindo, ele continuar colocando mais um tijolo, porque na hora que ele tirasse a veste do corpo, passasse aquela porta da dimensão, ele seria aquele espírito pleno, que foi até o fim, buscando sempre melhorar-se, que não tinha desistido, não tinha tido preguiça, mas tinha ido até o fim disso. Essas considerações, elas são importantes para a gente pensar no seguinte: veja, de um lado nós temos a ideia do espírito imortal, mas de outro nós sabemos que grande parte dos nossos irmãos que habitam aqui a Terra, que estão encarnados, não compartilham da ideia do espírito imortal, da imortalidade da alma. Não compartilham. E a gente sabe disso. E nós respeitamos a opinião, a ideia de cada pessoa. Mas
Vejamos isso quando você entende que a vida ela começa e termina só nesta existência e que tudo acaba, que você nasceu, você viveu e você morreu e aí acabou tudo, não tem mais nada depois disso. É alguma coisa que para mim, se eu acreditasse desta forma, me geraria muita ansiedade, me geraria muita angústia. Porque a ideia da imortalidade da alma nos traz o quê? Uma esperança para o futuro. De uma continuidade, de alguma coisa que eu posso melhorar, de alguma coisa que eu posso corrigir dentro de mim. Agora, se eu só tenho uma existência, naquela existência tudo se acaba, que eu tenho que fazer tudo apenas nesse momento aqui, isso gera muita angústia, muita ansiedade em se realizar tudo apenas durante esse período. E a gente tem que pensar também uma outra questão. Quando a gente pensa num tempo de vida só nessa existência, quando eu morrer acabou tudo, como é que a gente entenderia todo esse processo que nós temos aqui, tão desigual, tão diferente, tão injusto da nossa sociedade? A gente ia olhar e ia dizer assim, nossa, que absurdo. Como é que a gente consegue entender esse mundo dessa forma, com coisas tão diferentes, tão desiguais? Um nasce com uma saúde maravilhosa, passa a vida toda sem sentir uma dor de cabeça, não toma remédio, nunca foi internado. Outro já nasce doente. Desde pequenininho doente, tomando remédio, indo a médicos, sendo internados, carrega dores e sofrimentos a vida inteira. E por que o outro é tão saudável? Por que tem tantos que nascem sem condições materiais, sem bens materiais, pobres, e outros nascem tão ricos? Como é que eu vou entender isso somente numa existência? Como é que eu vou entender a existência de uma inteligência suprema que faz esse tipo de diferenciação entre cada filho seu? Um recebe mais, o outro recebe menos. Como entender famílias que se dão melhores e outras famílias que vivem uma violência, que chegam um até a matar o outro, o corpo, mas que se odeiam? Como entender famílias que têm esse tipo de relacionamento? Se a gente buscar só numa existência, como nos diz o professor Allan Kardec, é muito complicado. Não tem razão para conseguir entender como esse processo se dá, esse processo de justiça, esse processo de escolha. Por que você é saudável e eu sou doente? Por que você tem dinheiro e eu sou pobre? Por que você nasceu branco e eu preto? Por que você é homem e você é mulher? Por que eu sou bonito e você é feio? E por aí vai, todas as diferenças que nós temos nesse mundo. E Kardec vai nos pontuando essas questões para que possamos refletir à luz de uma razão, para que a gente possa então criar as raízes fundas da presença de Deus e da imortalidade da nossa alma. Nós somos espíritos imortais. Na hora que a gente entende que nós somos espíritos imortais, nós entendemos que existe um encadeamento das existências. Então hoje, o que eu estou vivendo hoje aqui, tem a ver com hoje, sim, tem a ver com o que eu faço de bom ou de ruim. Tem a ver. E tem a ver com tudo o que eu já vivi em existências pregressas. Então é um conjunto de questões que hoje me compõem. Então muitas coisas nós não entendemos que está acontecendo com a gente no dia de hoje e que a gente não encontra uma razão na nossa vida atual, mas com certeza ela tem uma ligação com fatos do passado. Então nós somos esse caminho todo aí que nós já percorremos. Aí a gente entende que existe uma corrente interligando momentos diferentes das nossas existências.
Aí a gente entende porque existem diferenças tão grandes dentro da nossa sociedade. A gente pode até dizer, mas a gente piora muitas vezes as situações. Sim, nós pioramos. Porque, na verdade, muitas coisas que ocorrem dentro da nossa sociedade não são para acontecer. Deus não cria nenhum assassino, Deus não cria nenhum homicida, Deus não cria pessoas para se suicidarem. Não cria. Deus cria filhos para evoluírem. Ele nos criou para que a gente possa, num processo evolutivo, encontrarmos a paz. Deus não criou nenhum filho para que padecesse, sofresse. Não é isso. Nós passamos por provas, nós passamos por aperfeiçoamentos, que são árduos e dolorosos, mas isso é um processo de autoconhecimento, mas também um processo de amor. A gente é que aumenta muitas coisas e nos leva a sofrimentos sem necessidade. Sofremos e fazemos sofrer o outro, porque a gente não se satisfaz só em sofrer, não é? O ser humano, ele além de sofrer, a gente diz assim, bom, está ruim para mim, então os outros também vão ter que sofrer. Nós somos assim, nós somos mesquinhos. A gente tem isso dentro da gente, nós somos mesquinhos, egoístas. A gente não se satisfaz só da gente sofrer, não, o outro também tem que sofrer tanto quanto eu estou sofrendo, às vezes mais. Aí a gente se satisfaz muitas vezes com isso. É a nossa pequenez, é a nossa visão pequena do que representa o amor de Deus. Mas Deus não deseja que nós sejamos desse jeito. Ele deseja que cada um de nós nos amemos. Por isso que Jesus, quando nos trouxe o amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo, a si mesmo, essa máxima dele, é justamente para que a gente entenda que esse aí é o grande objetivo que todos nós devemos caminhar para. Já atingimos isso? De jeito nenhum. Estamos muito longe disso. Mas a gente precisa ter um norte. E Jesus deu o norte. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com tudo que você tem dentro de você. Ame a Deus acima de todas as coisas. Foi isso que ele pontuou, já ensinando para a gente qual é o caminho. É como uma criança. A criança, você ensina uma coisa a ela e você precisa repetir aquilo várias vezes, porque não vai ser na primeira vez que a criança vai aprender. Ela não aprende na primeira vez. É muito raro. Há uma necessidade de uma repetição para aquele processo ela ir assimilando à medida que ela vai amadurecendo dentro do espírito dela. Mesma coisa somos nós. Nós temos lá o amar a Deus. A gente precisa repetir isso para que a gente aos poucos vá assimilando e exercitando esse amor, que é o mais importante. A fé precisa ser exercitada? Precisa ser exercitada. A compaixão, tudo isso precisa ser exercitado. Por isso a gente está aqui, nessa grande escola, para que nós possamos exercitar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. É uma finalidade que Deus nos colocou aqui. Aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. E como espíritos imortais, não há tempo. Minha existência foi curta, vivi 15 anos. Não tem problema. Foi o tempo que foi do seu planejamento encarnatório para essa existência. Na próxima você pode viver 100, na outra você pode viver 15, na outra você pode viver 30, de acordo com o planejamento reencarnatório estabelecido pela espiritualidade, pelo que você necessita aprender. É assim que funciona. O tempo está diretamente ligado à necessidade de aprendizado, correção, educação, tratamento do espírito que está encarnando. Aí vem a questão que a gente coloca hoje: por que o espírito então decide a autodestruição? Mas a autodestruição do corpo, não é? Que a gente sabe. Não adianta, porque na hora que eu tiro a veste, abro a porta e passo para outra dimensão, eu só deixei o corpo. Só tirei e continuo a mesma pessoa. Olha só,
Vocês já ouviram aquela história de assim, quando a pessoa comete suicídio, ela se mata, ela está antecipando a desencarnação dela, ela sofre também do outro lado. Por quê? Ela continua a mesma pessoa. Não mudou. Então, se eu hoje estou aqui e eu estou angustiado, eu estou ansioso, eu estou passando por uma situação muito difícil, não vejo saída, estou com o meu coração rasgado, doendo, está doendo. Uma das piores dores que a gente tem é essa dor na alma, não é? Não é a dor no corpo, não é a dor no corpo. Um osso quebrado, você bota um gesso, fica tudo bom. O dente que dói, você vai lá, trata, resolve. Agora essa dor aqui dentro, que a gente sente na alma da gente, isso dói muito mais do que qualquer dor física. Muito mais, sabe por quê? Ela é no espírito, não é no corpo, por isso ela é tão profunda. Aí eu estou com essa dor tão grande, que eu não suporto e eu resolvo retirar a minha vida do corpo. Bom, o que eu imagino? Matei o corpo, está tudo resolvido. Tirei o corpo fora, jogou aqui, eu atravessei o portal, fui para outra dimensão e aí um milagre aconteceu, eu me transformei. Estou calmo, tranquilo, seguro, estou em paz. Não. Você vai continuar a mesma pessoa. Porque se você estava assim agora, na hora que você passa o portal, você é a mesma pessoa. Não tem milagre, não tem mudança instantânea nesse processo. Por isso que a gente tem que pensar. A gente pode fazer isso? Pode, porque Deus nos dá o quê? O livre-arbítrio. Nos dá o livre-arbítrio. Por que Ele permite? Para que a gente vivencie uma situação que a gente quer, a gente faz, e aí depois a gente vê, errei. E aí você tem a chance de recomeçar. Percebe? Que a gente não morre, na verdade. Tudo é feito para se evitar. Porque no momento em que você perde a experiência carnal, você perde uma etapa de um processo de aprendizado. Então você demora mais tempo no seu aprendizado. Você perde tempo com isso. Você sofre mais, você vai levar mais tempo para cicatrizar as feridas que você causou por isso em você mesmo e, consequentemente, no outro também que conviveu com você. Então, espera-se que a gente evite isso, mas nós temos o livre-arbítrio. Esperamos que isso não aconteça. Mas o fato é que a gente precisa pensar sobre isso. É só uma porta que a gente atravessa. Ninguém muda, ninguém tem um milagre de se transformar num anjo de calma e de tranquilidade, simplesmente porque o corpo carnal morreu. Daí a gente precisa estar atento como espírito imortal no que eu preciso fazer o melhor de mim até o último momento, para que na hora que eu largar essa casca e passar a porta para outra dimensão, eu esteja melhor. Eu quero chegar do outro lado calmo, tranquilo, em paz, uma beleza, aquela coisa maravilhosa. Tem que fazer por onde? Não tem outro jeito. Se eu sou uma pessoa nervosa, irritada, brigo, violento, discuto, sou irritado o tempo todo, não me acalmo, entende? Como é que vai ser isso? Eu desencarno e vou virar uma pessoa calma do outro lado? Não vai não. A gente não vira calmo do outro lado não. Não há como isso acontecer. E tem mais uma coisa que a gente precisa pensar e que a gente vai raciocinar agora. No mundo espiritual, pensa o seguinte, aqui a gente tem médico e tem psicólogo. Pensa o seguinte, eu desencarno, irritado, nervoso, ansioso, com pânico, com toque, com um monte de coisa. Desencarno, vou para o mundo espiritual, para outra dimensão. Tem médico e psicólogo lá? Tem. Tem médico e psicólogo. Ué, mas não é espírito? Mas o espírito perturbado. Aí chega lá, a espiritualidade vai fazer o quê? Vai tratar como? Tem médicos e tem psicólogos lá. Vai sentar, vai conversar, vai saber os seus problemas, o que está acontecendo. Isso acontece. Não é diferente isso lá. A gente continua o tratamento nosso. A questão é que aqui a gente tem esse corpo, que ele é uma carcaça, ele é uma armadura que a gente se esconde atrás dele. Nossas emoções, nossos sentimentos, a gente consegue esconder o que a gente está sentindo.
Quando ela sai, a gente é transparente lá no outro mundo. Aí acabou. Aí Santo Agostinho diz assim: será que se você desencarnar agora, neste momento, você vai estar preparado para enfrentar as pessoas com quem você tem alguma diferença? Será que você está preparado? Enquanto nós estamos aqui atrás de um corpo, não é? A gente se esconde, a gente sorri, tem a questão social, a gente se engana aqui, engana o outro, mas lá, não tem como. Santo Agostinho diz: se você responder que não está preparado para isso, procure melhorar-se. Enquanto você está encarnado. Procure melhorar a si mesmo enquanto você está no caminho. Por isso que Jesus falou aquela frase que nós repetimos: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Por que ele falou isso? Porque a gente desencarna e aí a gente vai ficar em paz com o adversário? Não, só se o adversário te perdoar. Mas se ele não te perdoar, temos um problema. Porque no mundo espiritual também precisamos nos entender que todos somos a mesma pessoa. Não muda isso, a gente só perde o corpo. É isso que a gente precisa entender, a gente só perde o corpo. A gente continua mesmo ser. Se a gente quer estar melhor do outro lado, vamos fazer por onde? Então, a cada dia que a gente possa melhorar, cada dia que a gente possa fazer diferente nessa grande jornada que nós estamos trilhando aí. Quer ver uma coisa que é importante que a gente pense? Porque nós, enquanto espíritas, nós, enquanto responsáveis, pais, tios, avós, irmãos, sejam quem for, precisamos ter um olhar atual para podermos estender as mãos para espíritos que estão encarnando com grande dificuldade de manterem a encarnação. Sabe-se, a Organização Mundial de Saúde nos diz que, nos últimos anos, o número de suicídios em crianças, adolescentes e jovens tem subido exponencialmente. Crianças. Quando é que a gente iria imaginar que crianças iriam cometer suicídio? Quando que a gente iria imaginar isso? Já se tornou um problema de saúde pública atualmente no mundo inteiro. Isso é alarmante. Aí a gente pensa pelo lado espiritual. Vamos lá, criança. A gente olha aquela criança, está lá com seus 9 anos. Eu fico pensando no tempo que eu era criança, depois adolescente, tinha um monte de fantasias, um monte de sonhos, né? Eu pensava em ser um monte de coisa, fazer um monte de coisa. Era tanta fantasia que tinha na minha cabeça, mas aquilo me impulsionava, era o meu imaginário. Eu nunca pensei em morrer, em me matar naquele momento, porque o futuro era algo, né, maravilhoso para mim, mesmo que aquilo tudo não se concretizasse, né? Porque depois você vai juntando e canaliza aquilo, amadurece, mas tem esse imaginário da criança, tem esse sonho, isso é importante. Aí hoje você pega uma criança de 9, 10 anos, comete o suicídio, e você pensa, qual é o sonho? Qual é o imaginário? Qual é a fantasia dessa criança que está diante de nós? Porque ali dentro está um espírito, e esse espírito, ele encarnou com um propósito, mas está desistindo, está abrindo mão da encarnação aos 9, 10, 11, 12 anos. Como isso? Como? Como o espírito já está abrindo mão de uma encarnação que é algo assim que leva-se um tempo para poder fazer um planejamento adequado para cada espírito reencarnante? É algo sagrado você retornar a um corpo desse, alguém que te deu a luz, a mãe que te deu a luz aquela criança. Então são muitas questões envolvidas dentro disso. E aí se levanta várias questões, porque isso é muito complexo, ainda tem a questão espiritual envolvida, mas cabe aqui um pensamento da nossa modernidade, só para a gente refletir, levar para casa e refletir. A internet é algo divino, que apareceu entre nós para nos lançar adiante no nosso processo de desenvolvimento. Mas como qualquer instrumento, pode ser bem ou mal utilizado. E a gente vê cada vez mais as pessoas, nós até adultos, nos isolando dentro desse mundo novo que significa a internet. Como as pessoas cada vez mais se isolam,
não conversam, não falam, não se comunicam. E os jovens estão nesse processo. E lá dentro desse mundo, acontecem coisas que a gente não sabe. É o tal do cyberbullying, que a gente sabe que está acontecendo ali dentro. E que muitos adolescentes, muitos jovens, sofrem ali por dentro e acabam decidindo caminhos que são infelizes nesse momento. Então, para nós que somos pais responsáveis, é importante que a gente esteja atento a isso. A gente precisa ter atenção a esse movimento. A internet é maravilhosa. Agora, precisamos ter um olhar diferenciado sobre isso, sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens, como eles estão mergulhando dentro desse processo, que é muito sério. A nossa sociedade hoje, ela faz um apelo muito grande para os bens materiais, conseguir coisas muito rápidas a nível material, seja dinheiro, seja carro, seja viagens, tem que estar permanentemente alegre, feliz, né? Com uma situação maravilhosa. Isso cria uma expectativa muito grande no nosso jovem também, tá? E a decepção hoje em dia do jovem, ele não suporta. Tá? A frustração que nós vivemos em várias situações nas nossas vidas, como eram mais novos, e a gente tocava para diante, frustrados, decepcionados, que são importantes de serem vividas, o jovem parece que hoje não suporta mais isso e abre mão da existência, o que é uma coisa muito, muito grave, muito séria. Então nós precisamos estender a mão, estarmos atentos a esse movimento que está acontecendo, para podermos auxiliar esses espíritos que estão reencarnando, mas já estão abrindo mão da existência tão precocemente, de uma forma muito dolorosa e que vai ter repercussões realmente muito tristes mais adiante. Porque o espírito, quando chega do outro lado e percebe que ele não morreu, e são os relatos dos espíritos, imagina, ele percebe assim: não morri, estou vivo, e agora? E agora que eu estou vivo, que eu não morri? Olha só a situação. Tá? Então, é importante que a gente possa trabalhar no sentido de trazer a vida. Por isso, para o jovem, para a criança, trabalhos como a evangelização são fundamentais. Sabe por quê? É o espírito que está ali dentro, que precisa ser educado, que precisa ser orientado, que precisa ser encaminhado, que ainda é inseguro, que ainda é medroso, que tem falhas. Quando você traz ele para uma evangelização, precisa ser uma casa espírita? Não. Se tiver uma religião que traga o Evangelho de Jesus, é ótimo. Aquilo que traga o bem, aquilo que traga todo o ideal cristão, é bem-vindo, que traga as ideias de amor, de compreensão, de paz, de entendimento, de vida. Nós precisamos estimular isso nos jovens. Na nossa doutrina existe a evangelização das crianças, dos jovens, porque é importante que eles tenham essa entrada no mundo espiritual, que novamente eles se lembrem de Jesus e o Evangelho do Mestre seja apresentado a eles, para que a gente possa auxiliá-los nesse processo de condução dentro das leis divinas. Isso é fundamental, uma boa evangelização. Aí a gente vê outra coisa importante, a família. Como a presença da família é importante como uma rede de sustentação para o jovem, para a criança. Como é importante que a família tenha os seus momentos de elevar o pensamento a Deus, fazer um evangelho em casa, orando, conversando, discutindo assuntos que sejam benéficos, abrindo espaço para que haja uma reflexão, para que haja momentos em que se possa se falar sobre as coisas. Porque esse momento de nós estarmos aqui falando sobre o suicídio é quebrar um tabu, porque as pessoas ainda têm receio de falarem sobre isso, mas a gente precisa falar, porque a gente vai estar falando sobre a vida, a valorização da vida e como isso é importante para que o espírito permaneça encarnado e não desista de uma forma precipitada da experiência que está diante dele, que é uma dádiva divina. E cada um de nós somos esses trabalhadores que precisamos estar aí com a mão estendida e atentos ao que está acontecendo à nossa volta.
Ah, mas eu não sou psicólogo, não sou médico. Não precisa. Não precisa ter formação em psicologia, em medicina, nada disso. Precisamos atuar com o coração, de uma forma cristã, utilizando a intuição, utilizando justamente o nosso contato com o mundo espiritual, que vai nos auxiliar nesse momento. Então, esse olhar para a juventude, né, para as crianças, é fundamental. A família, a religião, o contato com o Evangelho, a proximidade com Jesus. Voltar o hábito da oração dentro de casa, do Evangelho dentro de casa, para que se aproxime, para que se crie uma ambiência favorável à atuação dos bons espíritos e, nesse sentido, das boas ideias, dos bons sentimentos e de um bom encaminhamento. A gente se ajuda um ao outro quando a gente se une através da oração. Orai e vigiai. Já nos disse Jesus em relação a isso. E, da mesma forma, o outro extremo também tem que se ter atenção. O outro extremo são os idosos. Os idosos já estão numa etapa mais adiante. Precisam também do nosso carinho, da nossa atenção, da presença da família, dessa rede de apoio. Porque também é um momento de mais fragilidade. Mas precisam também estar ativos, independentes, realizando o que podem realizar dentro da sua limitação, mas é importante que tenham alguma atividade, é importante que tenham uma rede de apoio que possa sustentá-los, até o momento em que farão também o passamento. Então nós precisamos estar atentos uns aos outros nesse processo, nos amando, como Jesus disse. Como é que Jesus falou que nós, cristãos, seríamos reconhecidos? Lembra? Por muito nos amarmos. Foi isso que ele falou. O cristão vai ser reconhecido por muito se amar. É assim que a gente precisa ser reconhecido, como Jesus nos falou. Não é por outro jeito, não é por outra forma. Ele não deu nenhum segredo, ele não deu nenhum ritual, ele não deu nenhuma palavra mágica. Ele disse apenas que seríamos reconhecidos por muito nos amarmos. Amar quem? A todos. Porque afinal de contas, somos filhos de Deus. Nesse sentido, a gente precisa estar atentos a uma questão que eu vou colocar, que é uma das causas principais para que a gente esteja atento, que existe tratamento, existe forma de nós auxiliarmos uns aos outros. Uma das causas dentro orgânicas que são conhecidas mais para a questão do suicídio é o quê? A depressão. A depressão é uma questão complexa que atinge a humanidade, né, de uma forma grave e que é um dos transtornos mentais mais importantes causadores da nossa decisão até o suicídio. E aí a gente pensa no seguinte: essa depressão, antigamente a gente pensava, a depressão só atingia pessoas com mais idade, porque trabalhavam demais, se estressavam, tinham famílias, mas hoje já atinge crianças. A gente já tem quadros de depressão em crianças. E mais uma coisa, quer ver uma coisa séria? A ciência começou a levantar, veja bem, tem nada a ver com religião, hein? A ciência começou a levantar a possibilidade de bebês com menos de 1 ano de idade terem quadros de depressão. Tá? Cientistas começaram a avaliar essa possibilidade pela falta de desenvolvimento motor sensitivo do bebê. Em algumas fases que eles têm que avançar, eles não avançam, e não se encontrava nenhuma alteração neurológica. Aí eles passaram a aventar essa possibilidade de depressão também nessa fase tão inicial, que nunca se imaginava nisso. Mas por que a gente pensa? A ciência não consegue explicar, mas a gente consegue pensar. Porque, na verdade, somos espíritos. E se eu vim encarnado e eu já trago a minha depressão, se eu já trago na encarnação a minha angústia, se eu já trago na encarnação o meu medo, quando eu nasço, eu vou nascer sem ele? Não. Eu nasço com ele. Já viu pessoas dizendo assim, não, eu trago isso dentro de mim desde sempre. Desde pequeno eu já trago esse sentimento, eu não sei nem por que eu sinto isso, eu já me sinto triste, melancólico, eu sou uma pessoa entristecida, infeliz desde pequeno, mas aconteceu alguma coisa na sua? Não, não aconteceu nada na minha infância,
minha família é ótima, meu pai, minha mãe, nunca passei dificuldade, nunca tive atos de violência, mas tem uma tristeza, uma coisa tão ruim dentro de mim. O que é isso? É o que a gente está trazendo como espírito para a encarnação agora, para justamente nessa encarnação podermos tratar isso enquanto estivermos aqui. Não é para a gente abrir mão da encarnação, não é para a gente fugir e desistir, é para justamente o tempo que nós estivermos aqui aproveitarmos para nos tratarmos. Aí entram todas as ferramentas, todos os instrumentos que Deus nos oferece. Tem religião? Tem. Você se afiniza com alguma? Afinizo. Então, se aproxima disso. Faz esse caminho, essa ponte, para que você tenha Deus no seu coração. Isso é importante, seja qual for a sua religião. Aqui, nós temos afinidade pela doutrina espírita. Bom, mas e os que têm por outras religiões? Que seja assim. Isso não importa. Importa que a gente possa estabelecer essa conexão com o divino, com o Pai, com o Criador. Isso é muito importante, porque estabelece um elo de harmonia, de equilíbrio entre a gente. Segundo, Deus nos fornece uma série de instrumentos para tratamento. Por que não você ir ao médico para tomar medicamentos? Muitos de nós precisamos tomar medicamentos para tratamento de depressão, de ansiedade, de toque, de pânico. É um tratamento necessário para muitos de nós, porque senão a gente pode realmente ter ideias que não vão ser satisfatórias. É melhor você se tratar com medicamento do que você caminhar para a tomada, de uma atitude como o suicídio. Então tem tratamento. Tratamento psicológico, como a gente falou, tem tratamento psicológico. Mas eu não vou me abrir, eu não gosto de falar sobre a minha vida. Mas é uma maneira da gente se cuidar, da gente se tratar, a gente poder dividir, repartir o que a gente sente. Ninguém é perfeito, todos nós somos imperfeitos, todos nós temos um monte de problemas. A maior parte de nós não sabemos como nós somos, nós não nos conhecemos, porque nós estamos nesse processo de construção de quem somos. Isso aí vai levar, um infinito de autoconhecimento. Então, o tratamento psicológico é ofertado por Deus, pela espiritualidade, como uma forma para a gente melhorar. Para a gente melhorar. Então, você tem um tratamento medicamentoso, você tem um tratamento psicológico, você tem os tratamentos, alimentação, é uma coisa fundamental. Quantos e quantos de nós comemos tão mal? Comemos mal. Isso não faz diferença. Faz muita diferença a alimentação, porque é da onde vem a energia que sustenta o nosso corpo, que estabelece as reações químicas cerebrais, que libera o tal dos neurohormônios e neurotransmissores, que estabelecem as áreas de sentimentos e emoções cerebrais. Então o alimento é fundamental para o nosso corpo. Então precisamos cuidar da nossa alimentação. E o nosso corpo também precisa ser cuidado. Não por excessos, nem com falta, mas com o bom senso. Precisamos fazer atividade física, precisamos fazer exercícios físicos. Sabe por quê? Porque ele mantém esse corpo até o fim do nosso planejamento reencarnatório. E é nossa responsabilidade manter esse corpo com manutenção até o final. Porque depois vai perguntar, por que você não cuidou desse corpo até o fim? Pois é. A gente não faz manutenção do carro, a gente não faz manutenção de uma série de coisas, a gente tem que manter o corpo também. Porque depois a gente vai ter que prestar contas se a gente cuidou ou não do corpo. Sem excessos e sem faltas, na medida do bom senso. Mas vai nos ser cobrado, porque está sob nossa responsabilidade esse corpo. Então eu preciso procurar me alimentar, eu preciso procurar dormir, eu preciso procurar o quê? Fazer atividade física adequada para manter esse corpo, para que ele me leve até o momento final da minha encarnação. Eu não sei até quando vai a minha encarnação, ninguém sabe, Ninguém sabe quando vai. Algum de nós aqui pode amanhã já ter desencarnado, outros podem viver mais 50, 60, 70, a gente não sabe quanto tempo estaremos aqui, e também não é importante. Sabe por quê, gente? A gente sabe que tem um tempo. O que a gente tem que fazer? O melhor que a gente puder a cada dia. É isso que a gente tem que botar na cabeça.
Eu não preciso saber quando eu vou desencarnar, isso não tem a menor importância. A importância é que o tempo que eu tenho aqui, que eu possa utilizar ele da melhor forma possível, quanto tempo for. É isso. Não tem outro. Ah, se eu tivesse mais 10 anos eu ia fazer. Não. Faz agora. É hoje. É hoje para fazer. Não é, se eu tivesse mais, meus 20 anos, meus 15 anos. Não. Tá agora? Despertou? Então, vamos começar a fazer daqui para frente. O que ficou para trás, não tem mais como mudar isso daí. Então, daqui para frente, a gente tem como modificar para melhor, se a gente quiser. É bem assim. Porque Deus não interfere nisso, Ele mostra o caminho. Aqui está a planta da sua vida. Aqui tem como você melhor pode organizar a sua existência. Está aqui. Você quer? Eu te dou. O que é isso? Leis divinas, inscritas aonde? Na nossa consciência. Está aqui dentro a nossa planta da nossa vida. Ele diz, está aí. Como você vai organizar a vida? Como você vai construir a vida? Como você vai botar os tijolinhos nessa sua vida? Aí é contigo. Porque isso é teu livre-arbítrio. Eu não vou interferir nisso. Por isso que nem no suicídio se interfere. A gente procura evitar porque sabe que é uma ilusão. Tá? Mas Deus também diz assim, você vai errar e você vai voltar. Tá? Você erra, você volta. Você erra, você volta. Você erra, você volta. Até quando você vai querer repetir isso? Percebe? É mais ou menos isso que acontece com a gente. Então é melhor, não adianta a gente ficar repetindo isso. Então evita. Vamos fazer o máximo que a gente pode para que as pessoas que estejam à nossa volta em situação de dor, de sofrimento, de fragilidade, em que a gente perceba sinais, sintomas ali de depressão, de comportamentos que você está achando de isolamento, de afastamento, comportamentos que nos alertem, que a gente possa ficar atento a isso daí e estender a mão a essas pessoas para que a gente possa colaborar efetivamente como cristão. Isso é importante, sem censura, sem crítica. E a gente precisa falar dessas coisas abertamente, principalmente, sabe com quem, gente? Com quem já tentou. Quem já tentou e sobreviveu, não é fácil, tá? Não é fácil isso. E a gente precisa ter um olhar de compaixão, estender a mão, para que possamos auxiliar sem crítica, sem censura, mas a gente precisa falar. Essa pessoa precisa ser ajudada, porque quem tenta, existe um mito de que não vai conseguir. Consegue, tá? Isso aí já é ciência falando sobre essas coisas. Então vamos estender as mãos e fazer um grande corrente para que a gente mantenha o máximo de união entre nós e o Evangelho de Jesus seja realmente o nosso caminho de auxílio ao próximo, no sentido de a gente se sustentar nessa caminhada aqui.